Nesse bloco, vamos abordar a história da Austrália. A história da descoberta da Austrália e sua subsequente colonização e imigração é um fascinante capítulo da história mundial. Primeiros habitantes: aborígenes australianos. Antes da chegada dos europeus, a Austrália era habitada pelos povos indígenas há pelo menos 65 mil anos. Esses povos desenvolveram diversas culturas, línguas e sistemas sociais complexos. Primeiras explorações europeias. Século XVII. A Austrália foi primeiramente avistada por exploradores europeus no início do século XVII, mas foi em 1770 quando o capitão James Cook, da Marinha Real Britânica, mapeou a costa leste da Austrália a bordo do HMS. Ele desembarcou em Botany Bay e reivindicou terra para a Grã-Bretanha, chamando-a de Nova Gales do Sul. Colonização britânica. Primeira frota. Em 1788, a Grã-Bretanha estabeleceu sua primeira colônia penal na atual Sydney, com a chegada da primeira frota composta por 11 navios, transportando cerca de 750 prisioneiros, além de marinheiros, oficiais e seus familiares. Ao longo dos anos seguintes, mais colônias penais foram estabelecidas em outras partes da Austrália, como Tasmânia, Queensland, Western, na Austrália. Migração livre, ouro e migração. A descoberta do ouro na década de 1850 em Nova Gales do Sul e Vitória provocou uma corrida do ouro, atraindo centenas de milhares de imigrantes de todo o mundo, incluindo chineses, americanos e europeus. Essa migração em massa contribuiu significativamente para o crescimento populacional e econômico da Austrália. Em 1901, as 6 colônias britânicas na Austrália se uniram para formar a Comunidade da Austrália, uma nação federal com um governo central. Esse ato foi formalizado uma Constituição da Austrália e a nova nação permaneceu parte do Império Britânico, mas com um alto grau de autogoverno. Independência gradual. Ao longo do século XX, a Austrália foi gradualmente ganhando mais independência. Em 1942, o Estatuto de Westminster foi adotado, formalizando a independência legislativa da Austrália do Reino Unido. A total independência judicial veio com a Austrália deixando de reconhecer o recurso ao Conselho Privado Britânico em 1986. Migração pós-Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra, a Austrália adotou políticas de imigrações mais abertas, incentivando a migração dos europeus, especialmente de países devastados pela guerra, como Itália, Grécia e Alemanha. Esse período marcou o início da diversificação da população australiana. Migração moderna. Nas últimas décadas, a Austrália tem continuado a ser um destino popular para migrantes de todo o mundo, com políticas que favorecem a imigração qualificada e programas humanitários. A diversidade cultural e étnica da Austrália moderna é um reflexo dessas políticas. A história da descoberta e a colonização da Austrália é marcada por encontros culturais, desenvolvimento econômico e mudanças sociais significativas que juntos moldam a nação multicultural que é até hoje. No último ano fiscal, de 2022 para 2023, o Programa de Imigração e o Programa Humanitário proporcionaram, em conjunto, 212.879 lugares permanentes e concederam no mesmo ano mais de 7 milhões de vistos temporários. De acordo com o censo de 2021 realizado pela Australian Board of Statistics, havia aproximadamente 51 mil pessoas vivendo na Austrália que se identificaram como sendo de origem brasileira. E esse foi um crescimento de mais de 200% em relação a 2011. Sistema político da Austrália. A Austrália é um país fascinante com muitas curiosidades interessantes. Aqui estão alguns fatos curiosos sobre a Austrália. Tamanho e geografia. A Austrália é o 6º maior país do mundo em área total. É também o menor continente com vastas áreas de desertos conhecidas como Outback. Fauna única. A Austrália é conhecida por sua fauna única. Aproximadamente 80% dos animais da Austrália são endêmicos, o que significa que não são encontrados naturalmente em nenhum outro lugar do mundo. Isso inclui cangurus, koalas, ornitorrincos e demônio da Tasmânia. Grande Barreira de Coral. A Austrália abriga a Grande Barreira de Coral, o maior sistema de recifes de coral do mundo, que se estende por mais de 2.300 quilômetros ao longo da costa de Queensland. Cidades cosmopolitas. Sydney, Melbourne e Brisbane são conhecidas por serem cidades cosmopolitas, com uma alta qualidade de vida. Sydney é famosa por sua icônica Ópera de Sydney, a Harbour Bridge. Bebidas quentes.
Apesar de ser um país quente, a Austrália tem um grande amor por bebidas quentes, especialmente café. Melbourne é considerada uma das capitais mundiais do café, com uma cultura de cafés vibrantes. Esportes. O esporte é uma parte essencial da cultura australiana. O cricket e o futebol australiano são extremamente populares. A Austrália também tem uma forte presença nas Olimpíadas e em outros eventos esportivos internacionais. Primeiros habitantes. Os aborígenes australianos são os habitantes originais da Austrália, com uma história remota há pelo menos 65 mil anos, que os torna uma das culturas contínuas mais antigas do mundo. Baixa densidade populacional. A Austrália tem uma das menores densidades populacionais do mundo, com grande parte da população vivendo ao longo da costa, deixando vastas áreas no interior escassamente povoadas. Monarquia constitucional. A Austrália é uma monarquia constitucional, com o chefe de Estado sendo o monarca britânico, representando localmente por um governador-geral. Flora diversa. A Austrália possui uma flora diversificada com muitos tipos de plantas únicas, incluindo as famosas árvores de eucalipto, que são abundantes em todo o país. Prêmio Nobel. A Austrália é o lar de muitos laureados com prêmio Nobel, principalmente em campos como medicina e ciência. Invenções australianas. Várias invenções importantes vieram da Austrália, incluindo a caixa preta de aviões, o Wi-Fi e o marca-passo cardíaco eletrônico. Esses fatos foram destacados a diversidade e a singularidade da Austrália, desde sua natureza e vida selvagem até a cultura vibrante e contribuições científicas. A Austrália é dividida em 6 estados, 2 territórios principais, e aqui estão eles listados. Nova Gales do Sul, capital Sydney. Vitória, capital de Melbourne. Queensland, capital de Brisbane. Austrália Ocidental, capital Perth. Austrália Meridional, capital Adelaide. Tasmânia, capital Hobart. Territórios. Território da capital australiana, principal cidade Canberra, que é também a capital nacional. Território Norte, principal cidade Darwin. Além desses, existem vários territórios externos menores, como Ilha de Norfolk, Ilha de Christmas e Ilha Cocos, que são governados pela Austrália, mas têm status administrativos diferentes dos estados e territórios principais. E aí, você gostou da história da Austrália? Um país novo, multicultural, com uma fauna e flora excepcional, uma qualidade de vida considerada uma das melhores do mundo, uma terra cheia de oportunidades e descobrimentos. Espero que você tenha a oportunidade de conhecer esse país chamado Austrália.